Níveis tróficos, um assunto de ecologia, eu acho que tem algumas características ou alguns fenômenos que acontecem nos níveis tróficos que eu acho interessante a gente associar com alguma coisa na nossa vida. Os níveis tróficos, eles servem para relacionar a posição das espécies na cadeia alimentar. Quando a gente fala trófico, vem de alimentação. Por exemplo, um ser autotrófico, ele produz seu próprio alimento. Um ser heterótrofo, ele precisa procurar o seu alimento. Ele não consegue produzir, biosintetizar o seu alimento. Ele tem que se alimentar de outros seres para poder obter energia. E já que a gente falou sobre os níveis tróficos, que é essa questão da organização das espécies de uma comunidade na sua cadeia alimentar, e quando a gente fala de níveis tróficos, a gente fala da transferência de energia sobre esses níveis tróficos, como é que os seres vivos ele conseguem adquirir energia em relação à sua alimentação. A gente vai falar agora sobre a energia em cada nível trófico. A energia oriunda da alimentação, ela vai diminuindo em cada nível trófico. No primeiro nível trófico a gente tem os produtores, que são geralmente seres vivos. Na verdade, não geralmente, eles são seres vivos autotróficos. E podem ser os fotossintetizantes ou os quimiosintetizantes. Tem as bactérias e alguns seres vivos unicelulares que produzem ou fazem compostos orgânicos em função de reações químicas oxidativas ou de redução. Os fotossintetizantes que a gente conhece como as plantas, que fotossintetizam, usam a energia solar ou a energia proveniente dos fótons para fazer ligações químicas e produzirem os compostos orgânicos. Beleza. Esses seres, eles produzem dois tipos de energia. A bruta, que é toda a energia que eles produzem fotossintetizando ou quimiosintetizando, e a líquida, que é a energia disponível para o próximo nível trófico. Qual é a diferença entre a energia bruta e a energia líquida? É que a energia bruta é toda a energia que o ser produziu sem ter uma parte dela metabolizada. A líquida é que teve uma parte dela que foi metabolizada ou usada na respiração, nas atividades metabólicas do organismo. Ou seja, como para a energia passar para um nível trófico, ela perde um pouco em função do que o que passou para o outro nível trófico utilizou para algumas atividades dele mesmo, então cada nível trófico vai diminuindo a quantidade de energia. Só que existe outro fenômeno que acontece, que é justamente o contrário da transferência de energia, que é a bioacumulação ou a magnificação trófica. Biomagnificação trófica, eu acho que é isso, biomagnificação trófica. Olha, vai tomar no culto e ele, porque eu não tenho nada a ver. Compostos que não são biodegradáveis, eles aumentam a sua concentração em função da diminuição de biomassa em cada nível trófico. Eu vou te dar um exemplo, e é bom dar um exemplo no nível aquático. Porque só de tocar. A gente tem a água, tem os fitoplânctons, tem os zooplânctons, tem os alevinos e tem os peixes grandes. Alevinos são peixes pequenos, peixes que não exteriorizaram suas características sexuais. Eles estão ainda para decidir se são homem ou mulher. Por aí, é por aí. Se eu coloco um produto químico não biodegradável, tóxico na água, ela vai diluir na água. A água tem uma grande massa, né? Só que os fitoplânctons, eles vivem dentro da água por um certo tempo. Então eles vão acumulando esse composto químico não biodegradável. E eles não vão metabolizar isso e fica esse composto não biodegradável acumulado no tecido desse ser vivo, que é o fitoplâncton. E os zooplânctons vão lá e se alimentam dos fitoplânctons. Só que o que acontece? O zooplâncton não vai se alimentar de apenas um ou dois fitoplânctons, vai se alimentar de vários fitoplânctons. Então, dessa forma, o quanto o fitoplâncton se contaminou pela água e deixou com que esse composto fosse acumulado nos seus tecidos, quando o zooplâncton se alimentar dele, ele vai estar pegando uma quantidade maior desse composto não metabolizável, não biodegradável. E assim vai. Os alevinos vão se alimentar dos zooplânctons e não vai se alimentar só de um, vai alimentar de vários. E dessa forma vai acumulando cada vez mais esse composto não biodegradável, esse composto químico tóxico
durante toda a cadeia alimentar. De certa forma que a concentração de tóxico que tinha na água vai aumentando a cada nível trófico até ter uma concentração maior em níveis maiores. E isso acontece também em algumas coisas nas nossas vidas. Coisas boas, elas tendem a diminuir em cada nível da nossa vida. Coisas ruins acabam aumentando. Se a gente, por exemplo, vou falar agora aqui adolescentes, que são, eu acho que a maioria do público que está aqui vendo meus vídeos são adolescentes. Se a gente tem hábitos bons, de certa forma, com o passar do tempo da nossa vida, a gente tem que exercitar esses hábitos bons para que a gente não vá perdendo eles. Se a gente cria hábitos ruins, a gente não precisa exercitá-los para ele continuar na nossa vida. Eles se perpetuam como um vício, o vício de fumar, o vício de usar drogas. A gente não... de certa forma tem a ver com desejo, mas esse tipo de coisa ela vai aumentando gradualmente na nossa vida. Diferente do que fazer academia. A academia é uma coisa que a gente tem que buscar cada vez mais. Assim como os animais níveis tróficos de energia, tem que buscar cada vez mais energia. Diferente da magnificação, biomagnificação trófica. A cada nível trófico, o que é ruim vai se acumulando. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai fazendo na nossa vida, porque coisas boas a gente tem que exercitar ou buscar para cada vez mais estar presente, ou então as coisas ruins vão se acumulando sem a gente perceber.